os 3 livros que me estruturaram enquanto escritor, enquanto romancista mesmo, como escritor de prosa, porque eu não comecei na poesia, eu comecei na prosa, e a poesia foi quase uma solução de recurso, digamos assim, para eu abrir uma página no Instagram, porque obviamente eu não poderia, aliás eu já falei disto, eu não poderia estar no Instagram publicando parágrafos dos meus livros ou textos gigantes que ninguém lê. Muitas vezes a poesia eu coloco e as pessoas não leem, quanto mais se eu colocasse parágrafos dos meus livros que eu escrevi há uns anos atrás. Mas efetivamente a minha vontade de ser escritor nasceu precisamente dos romances que eu li. Então eu costumo sempre falar, quando me perguntam das minhas referências e tal, eu costumo sempre responder desta forma. Até hoje eu tive 3 abalos. Li 3 livros e esses 3 livros causaram-me 3 abalos. Bem, eu não li só 3 livros, já li mais alguns, mas estes 3 livros especificamente causaram-me um abalo. Então costuma ser assim que eu explico as minhas referências. Tive o meu primeiro abalo, que eu chamo de abalo existencial, que foi quando eu comecei a ler Eça de Queiroz. Existencial porquê? Porque foi a partir da leitura de Eça de Queiroz que eu pensei, eu quero ser escritor, eu quero escrever. Então foi um abalo existencial, foi um abalo que me definiu para sempre, definiu e estruturou a minha existência e que quero que justifique a minha existência. Eu quero que a escrita justifique a minha existência. Então esse foi o meu primeiro abalo, foi o primeiro livro que me causou uma destruição interior para depois haver uma renovação e um novo Pedro, etc. E o Pedro escritor. Depois, um pouco mais tarde, em 2009... isto foi em 2006, 2007. Tinha 17 anos. 16, 17. Em 2009, com 19 anos, aconteceu... e já agora eu tenho aqui... Vejam bem, eu estou tão fora de órbita que eu até tenho aqui os livros para vos mostrar e esqueci-me. Este foi o livro de Eça de Queiroz, o primeiro livro de Eça de Queiroz que eu li, que foi o Primo Basílio, que é um livro que curiosamente é muito conhecido no Brasil, mais do que os Maias, que é considerada a grande obra-prima de Eça de Queiroz, e aqui em Portugal o Primo Basílio não é assim tão lido. E é um livro fabuloso. Então foi precisamente deste livro, da coleção que eu recebi do meu tio-avô, que tem a coleção toda do Eça de Queiroz, isto é, pronto, tem 20 volumes, e foi este livro que de certa forma me abalou existencialmente para ser escritor. Primo Basílio de Eça de Queiroz. Depois, o segundo livro, já conhecem. Foi o Castelo de Kafka. Foi o Castelo de Kafka. Eu já falei isto no episódio 10, já contei a história que está por detrás deste livro, portanto não me vou adiantar mais sobre ele, mas foi o meu segundo abalo, que eu chamo de abalo intelectual. Porque quando eu li este livro, como eu já tinha falado no episódio 10, eu rompi com a escrita clássica do Eça de Queiroz, com o realismo do Eça de Queiroz. Houve mesmo uma cisão, não é? Em que realmente o Kafka me abriu os horizontes para o romance moderno. E a partir daqui, tudo aquilo que eu escrevi, os livros que eu escrevi, foi com base na experiência kafkiana que eu tive. Portanto, o abalo intelectual vem daí, vem as ideias que eu tenho hoje em relação à minha escrita surgiram, ou seja, a proposta de ideias que eu quero implementar no livro é por culpa do Kafka, que me deu aqui um abanão. E por último, tenho o abalo estético, que foi quando em 2013 eu li o primeiro livro de António Lobo Antunes, que é o Memória de Elefante.
E sobre este livro eu irei falar muito possivelmente no próximo podcast, porque este livro tem muita coisa para falar e acho que seria injusto para o livro e para o autor eu falar apenas durante 2 minutos ou 1 minuto. Eu quero dedicar mais tempo a este livro, porque este livro é, até hoje, o livro que mais me afetou. Eu acho que até hoje, portanto, o Primo Basílio afetou-me imenso. O Kafka, abalou-me, destruiu-me completamente. Mas quando eu li este livro, eu pensei, é isto. É exatamente isto. E então, eu posso dizer com propriedade que foi este livro de António Lobo Antunes, Memória de Elefante, que estruturou definitivamente, ou completou definitivamente, a minha personalidade literária enquanto criador, enquanto escritor. E estou bastante curioso de saber também a vossa opinião no próximo podcast sobre este livro, porque eu acho que vou ler parágrafos para tentar também explicar porque é que isto foi o abalo estético na minha vida, e é um livro fabuloso. É um livro fabuloso e que desde já aconselho as pessoas a comprarem. Em Portugal comprei por 6€, numa edição de bolso que está à venda em todo o lugar, em livrarias, bombas de gasolina. Portanto, conseguem em Portugal, e no Brasil penso que também conseguem com alguma facilidade, comprar este livro, que é fabuloso. É um livro pequeno, mas é muito complicado de decifrar. Bem, eu irei falar sobre ele no próximo podcast. No próximo ou no outro, bem, em princípio será no próximo, porque agora fiquei entusiasmado para falar dele. Bom, de minha parte, então, por agora é tudo. Eu peço imensa desculpa se não consegui dar o meu melhor, mas nunca se esqueçam que eu tento sempre dar o meu melhor. Então eu voltarei daqui a 15 dias, não é? Porque já ficou assim estabelecido, então, o podcast ser de 15 em 15 dias, para as pessoas poderem escutar quando quiserem e poderem diluir o podcast ao longo das 2 semanas, ao longo dos 15 dias. Eu irei voltar então daqui a 15 dias. Muito obrigado por tudo, mesmo. Leiam muito e, acima de tudo, já sabem, não percam tempo com pessoas estúpidas. Um grande abraço e um grande beijinho do vosso Pedro Henriques Vicente.